Diga para o irmão que está ao seu lado: Jesus é o dono do meu coração. As mãos. O microfone é novo, mas o coração continua o mesmo. Cada dia amando o Senhor, servindo o Senhor e debaixo da graça tão maravilhosa de Deus, o nosso bondoso Pai Celeste. Meus irmãos, nós estamos buscando e o nosso coração anseia por algo que se chama avivamento. Avivamento nada mais é do que a realidade da presença do Senhor trazendo santidade às vidas. Houve um tempo que quando qualquer pregador falasse sobre santidade, alguns pregadores não gostavam de falar de santidade. Queriam trazer uma mensagem açucarada, sem compromisso. Mas é chegado um tempo quando as pessoas vão viajar milhares de quilômetros para ouvir uma mensagem sobre santidade. Porque a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Queremos ver Deus. Queremos ver Deus. Queremos ver Deus, amém? Eu quero ver Deus, vamos dizer, eu quero ver Deus. Mas os meus olhos, eu não vou contemplá-lo com esses olhos, ainda que pode ser assim. Eu vou vê-lo, vou ver a atuação do Senhor. E há um momento em nossa vida, quando as coisas começam a ser restauradas. E há um livro nas Escrituras que fala sobre restauração. É um livro que, se você espremê-lo, cada palavra praticamente fala de avivamento, de restauração. E a restauração começa na igreja, no templo, no altar. Este é o livro de Esdras. Vamos abrir. Esdras. Depois de 2 Crônicas, temos o livro de Esdras. E o livro de Esdras não é apenas só um livro histórico. É um livro de desafios. É o livro de Deus para nós nesta manhã e a cada momento. É um livro de promessas. É um livro que fala da fidelidade do Senhor, da sua misericórdia, da sua graça. Esdras. Todos os irmãos acharam? Vamos ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários textos nesta manhã. Mas eu queria ler com os irmãos apenas um só. Está aqui no capítulo 3, os versos 11, 12 e 13. Na época do avivamento há choro e alegria. Duas são as características em um avivamento. Você começa a chorar muito e começa a se alegrar muito também. Diz aqui a palavra, verso 11, o seguinte: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com suas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Pai, queremos, ó Deus, nesta manhã, ouvir a Tua voz. Queremos ver-te, Senhor. Queremos, Senhor, ao tomarmos do pão e do cálice, experimentar, Senhor, a realidade de sermos o corpo do Senhor aqui na terra.
de vivermos como igreja, Senhor. Por isso, ó Deus, aviva-nos. Senhor, que cada coração esteja tão sensível à Tua voz, em um nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Vamos voltar para o capítulo 1 de Esdras. Existe um princípio que é uma lei em nossa vida. É a lei da semeadura e da colheita. Está escrito que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. O propósito de Deus, o caráter de Deus, conhecer o Senhor, conhecer a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus o Pai, é tudo para a nossa vida. O caminho da obediência traz a bênção. O caminho da desobediência, com certeza, vai trazer os frutos da desobediência. A Escritura diz que a maldição sem causa, ela não vem. Quando começamos a perceber isso, e o povo de Israel se rebelou contra o Senhor, tomou caminhos, não os caminhos do Senhor, enveredou-se pela idolatria, por pecados os mais escabrosos, terríveis possíveis. E diz a Escritura que veio o juízo de Deus. Israel já tinha sido dividido depois de muitos anos entre Israel e Judá. Israel já tinha sido levado para o cativeiro há muito tempo. E chegou o momento quando Judá também foi para o cativeiro. E diz a palavra de uma maneira tão consistente, que aconteceu que o povo de Israel foi para o cativeiro, ele ficou durante 70 anos. Vamos falar? 70 anos. Não foram 7 dias, 7 meses, mas 70 anos. Durante esse período, Jerusalém foi destruída. Já tinha sido destruída. Os muros destruídos e o templo. Quando você lê sobre o templo de Salomão, a beleza do templo, a organização do templo, as pedras que foram usadas na construção do templo, pedras enormes, e diz a palavra que elas eram encaixadas umas às outras. O templo ele foi construído sem se ouvir o barulho de um único martelo. Tudo era tão lindo, glorioso, perfeito, lindo. O templo de Jerusalém, quando você vai lendo sobre ele, o seu coração diz: como um templo como este poderia ter sido construído naquela época? E assim foi. Mas durante esses 70 anos, só sobrou ali ruínas. O templo tinha sido destruído. Os bens do templo tinham sido levados para a Babilônia. A vergonha sobre o povo era uma realidade. Mas o Senhor havia falado através de Jeremias. Marque aqui o texto aqui, mas vamos ler lá em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, os versículos 10, 11, 12 até o 14. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Versículo 10. Meus irmãos, Deus cumpre a sua palavra. As profecias, elas se cumprem. E você vai começar a perceber aqui nas Escrituras como que o cumprimento veio. Jeremias 29, versículo 10. Jeremias profetizou dizendo: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Jeremias trouxe essa profecia antes que o povo tivesse sido levado para o exílio. Por isso que a palavra de Deus, todas as profecias, tudo que está escrito aqui, se cumpre. Então vamos voltar para o capítulo 1 de Esdras, exatamente para vermos esse processo de restauração. Porque o povo foi levado. No ano 605 antes de Jesus, a nobreza foi levada. Os jovens foram levados para a Babilônia. Ou seja, no princípio, os primeiros que foram deportados foram exatamente os melhores. Os jovens, e a palavra diz até, foram levados jovens sem nenhum defeito. Mas logo depois, no ano 597, diz a palavra que 11.000 foram levados também para a Babilônia, inclusive Ezequiel. E no ano 586, o restante de Judá foi levado para o cativeiro, menos Jeremias e os pobres ficaram na terra. Mas agora inicia-se um processo inverso, que é o processo de restauração, o processo da volta. Se você ler aqui, no capítulo final de 2 Crônicas 36, é na mesma página, a partir do versículo 22, 2 Crônicas, capítulo 36, o verso 22 diz assim: porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o seu Deus seja com ele. Pode passar um tempo na sua história e você pode até falar assim: Deus parece que esqueceu das promessas dele. A grande diferença é que o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. O tempo de Deus é diferente. O Senhor sabe o momento, e esse momento ele é determinado por uma atitude no nosso coração. Na presciência do Senhor, ele sabia dos 70 anos. Sabia que no final daqueles 70 anos, o povo experimentaria algo chamado arrependimento. Uma vontade de restauração. A vontade de não mais ver lá em Jerusalém os muros derribados e o templo destruído. E quando entramos aqui no livro de Esdras, no capítulo 1, você vai observar como que as mesmas palavras aqui